Boa noite, irmão, irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma noite em que temos a oportunidade de nos unir, de ter o nosso tempo de adoração, de louvor a Deus, de celebração. Espero que você tenha vivido um excelente dia na presença do Senhor. E hoje, na verdade, nós estamos vendo uma gravação. Não está sendo ao vivo, então não estranha. Foi necessário por causa de compromissos e atividades, mas espero que você seja edificado, edificada, e de todo o coração nós estamos juntos, somos um corpo, um povo, uma família em Cristo Jesus. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe neste tempo juntos? Pai querido, muito obrigado pelo teu amor leal, pela tua maravilhosa graça, pelo perdão dos pecados que generosa e graciosamente o Senhor sempre nos dá. E pedimos, Pai, a tua bênção pelo tempo que vamos celebrar e estudarmos a tua palavra, a fim de que nossas vidas sirvam para o louvor da tua glória, que sejamos edificados, fortalecidos, encorajados no Espírito do Senhor e, portanto, capacitados para melhor te servir, para vivermos para o louvor da tua glória. Nós oramos, Pai, e agradecemos sempre no precioso nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, é sempre uma alegria estarmos juntos, celebrarmos ao Senhor. Como eu já disse hoje, numa gravação, mas feita agora, há pouco tempo, foi necessário assim por causa de compromissos excepcionais nesta noite, mas feito de todo o coração, e nós estamos juntos aqui para a glória de Deus. Somos a Igreja Batista de Jordanópolis e temos sempre o prazer, o privilégio, a honra de celebrarmos e para mim, pessoalmente, estar contigo, poder ministrar a você a palavra de Deus, é sempre um privilégio enorme e eu espero que você sinta o abraço fraterno, o desejo honesto, sincero de bênçãos, de paz sobre a tua vida. Vamos ter o nosso tempo de adoração musical, hoje ouvindo uma música maravilhosa cantada pelo pastor Gerson Borges, Jesus é Tudo. E se ele de fato for a nossa principal esperança, se ele for o nosso bem maior, tendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas, irmãos, nós já temos tudo. Então confie no nome de Jesus, tenha a tua vida absolutamente alicerçada em Cristo Jesus. Ouça, desfrute, se souber cantar, canta com alegria para a glória do Senhor.
Amém. É maravilhoso pertencer a Jesus e ter Jesus no coração, ter Jesus na vida. Saiba, meu irmão, minha irmã, que esta é a nossa verdadeira riqueza. E saiba, meu amigo, minha amiga, que se você possuir tudo neste mundo e não tiver Jesus no coração como Senhor e Salvador da tua vida, por mais que você se engane, está faltando tudo. E por outro lado, essa é a verdade. Se alguém não tem bens neste mundo e nesta vida, mas tem Jesus, sim, você já tem tudo. Você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quando nós dizemos isso, não é porque nós, os cristãos, nos conformamos pacificamente com as injustiças sociais, com a distribuição de renda desigualitária, concentrada na mão de poucos. Não, nós temos que lutar pela justiça, nós temos que lutar, sim, pela equidade na sociedade, enfim. Mas a ênfase que a Bíblia dá, a verdade que o Novo Testamento declara, é que Jesus é a vida. E quando você crê em Jesus, meu amigo, minha amiga, você tem a vida eterna. Pobre ou rico, sem Jesus está condenado por toda a eternidade. Pobre ou rico, com Jesus, tem a vida plena, tem a salvação, o perdão dos pecados. Creia em Jesus, creia no Evangelho. Bem, vamos ter o nosso tempo de oração, de clamor a Deus e intercessão. Estamos orando sempre por diversos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão em tratamento médico. Ontem a nossa irmã Ana Aparecida informou que não estava acompanhando a transmissão ao vivo, porque estava com a irmã Maria, sua mãezinha, no hospital. Vamos interceder e clamar, e mencionando aqui a nossa irmã Maria, nós já estamos lembrando de todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão enfermos, que estão em tratamento médico. Há várias pessoas aqui no nosso contexto enfrentando lutas com a saúde física. Estamos clamando ao Senhor, intercedendo por cada um, por cada uma. Se você tem pedidos e quer mencionar pessoas, por favor, fica à vontade, encaminha pelas mensagens no YouTube, no Facebook, se você é da IBJ, pelo nosso grupo, se você é de fora, tem o meu WhatsApp, tem os meus contatos, ou de qualquer pessoa da IBJ, enfim, faz chegar, porque nós temos o compromisso de interceder, de orar, e levamos isso muito a sério. Então, por favor, compartilhe conosco e nós vamos clamar e interceder uns pelos outros. Vamos continuar também lembrando das nossas famílias, a situação especialmente espiritual, emocional, para que sejamos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que praticam a palavra de Deus em família, no lar, sendo então instrumento do Senhor para abençoar, para edificar, para encorajar os nossos queridos. Também vamos continuar intercedendo pela situação do nosso país, pelas nossas autoridades. Hoje, pelo grupo da IBJ, eu fiz questão de lembrar os irmãos de que continuem clamando e intercedendo. Há muitas pessoas sofrendo. Estamos vivendo realmente dias difíceis. Você eventualmente não está tão consciente, você eventualmente não está enxergando tanto os problemas, as dores, mas olha, há famílias de perto e de longe que estão realmente passando por dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades com trabalho. E olha, irmão, irmã, não há uma saída fácil para tudo isso. Precisamos interceder, clamar ao nosso Deus. Há irmãos mais afastados de nós, que vivem em periferias, em pequenas cidades, que estão enfrentando momentos assim de bastante angústia, de muita dor. Há pastores, há servos do Senhor com as suas famílias que estão passando também dificuldades. Isso pessoalmente me afeta muito, faz doer meu coração, tanto quanto está no meu poder e no meu alcance, e Deus é minha testemunha, eu procuro servir e ajudar e compartilhar, mas nós também temos limites, né? Aquela velha regra, aquela velha máxima da economia.
os recursos são escassos e as necessidades crescentes. Então, quanto mais as necessidades crescem, menos recursos materiais, humanos, eventualmente nós temos. E servir a Deus nesta hora, ser cristão autêntico, que não apenas professa a fé em Jesus, mas que pratica o Evangelho, que socorre os aflitos, que dá atenção àqueles que estão necessitados. Irmão, é tão necessário hoje e realmente há muitas famílias com problemas. Nós estamos mesmo enfrentando uma crise sem precedentes. Vamos buscar ao Senhor, vamos clamar e pedir inclusive que Ele use as nossas autoridades para abençoar, para de alguma maneira encaminhar o nosso Brasil querido para sairmos dessa situação, dessa crise econômica, dessa crise política, enfim. E não obstante nós orarmos por isso, que é o nosso dever, nossa obrigação, a oração mais sincera, mais honesta que nós temos que fazer é Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem o teu reino, porque realmente este mundo está enfrentando colapsos, dificuldades. Somente no reino do nosso Senhor nós vamos ter perfeita justiça, perfeita paz, nós vamos ter a equidade, nós vamos de fato passar a viver com qualidade total e por isso intercedemos, clamamos ao nosso Deus. Também continue em oração pelos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários servindo ao Senhor, muitas famílias, homens e mulheres que renunciaram ao conforto, à comodidade, também ao convívio com os amigos, com os familiares, para pregar o nome de Jesus e pregar o Evangelho a pessoas que estão em locais em que a maioria de nós nunca vai chegar fisicamente. Então vamos clamar ao Senhor que abençoe, que fortaleça esses irmãos. Eles também estão envolvidos na eleição anterior, na oração anterior, pelo fato de que estão também passando por dificuldades financeiras, muitos irmãos. Aqui na IBJ nós estamos tentando socorrer aqueles que podemos, mas é claro, se você, meu irmão, se você, minha irmã, tiver no coração como prioridade o reino de Deus e sua justiça, nós podemos não resolver o problema de todos, mas certamente seremos instrumentos de Deus para diminuir o sofrimento de alguns. E hoje, especialmente, eu estou sofrendo porque tomei conhecimento e conversei com algumas pessoas que estão mesmo enfrentando muitas dificuldades, muitas lutas. Sempre fazemos tudo que está no nosso alcance para ajudar. Por favor, meu irmão, minha irmã, ore por isso, interceda, clame a Deus, faça a sua parte também na obra missionária. E finalmente vamos continuar orando pela Igreja de Jesus, pelos irmãos e irmãs que estão distantes na fé, que esfriaram espiritualmente, que estão afastados do convívio com a igreja local, com o povo de Deus, o corpo vivo de Cristo, que é a sua igreja. E também vamos clamar ao Senhor que pela ação do Espírito Santo, usando as nossas vidas, fortaleça, reavive a chama do amor, da graça, da misericórdia, a alegria da salvação, a alegria de conviver, de pertencer à família de Deus e de celebrar juntos. Vamos clamar, vamos interceder para que as nossas vidas também sejam usadas pelo Senhor nesse propósito. Amém? Vamos orar, vamos clamar então juntos ao nosso Deus? Pai querido, obrigado porque podemos colocar diante do Senhor pela oração e súplica nossas necessidades com a certeza de que o Senhor nos ouve e tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque quando dependemos do Senhor e quando esperamos na Tua misericórdia, o Senhor com fidelidade, com zelo, com Teu amor leal e cuidado sempre presentes, vem ao nosso encontro, supre as nossas vidas, nos consola, nos conforta e mesmo em meio, Senhor, às crises, às adversidades, o Teu poder faz com que todas as situações colaborem juntamente para o nosso bem, porque fomos chamados pelo Teu propósito eterno e porque o Senhor derramou o Teu amor em nossos corações, nós Te amamos. Pai, colocamos em Tuas mãos os irmãos e irmãs que estão enfermos,
que estão em tratamento médico, a tantas pessoas aqui no nosso meio, Senhor, vivenciando dias de angústia por causa de problemas físicos, alguns com Covid-19, outros em tratamento contra câncer, enfim, há diversas circunstâncias. Há pessoas, Senhor, que estão há alguns dias, há outros que já estão há anos, Senhor, enfrentando limitações físicas. Nós temos a convicção, Pai, a certeza do Teu poder de curar a todos. Mas não obstante, sempre pedimos, Pai, Tua boa, agradável e perfeita vontade. E pedimos a força que vem do Senhor, o Teu poder aperfeiçoando-se em nossas fraquezas, para que quer seja com saúde, quer doentes, nós possamos exaltar ao Senhor, viver para o louvor da Tua glória, nos alegrarmos, termos satisfação e prazer em Cristo, em toda e qualquer situação. Pedimos a Tua bênção, Pai, pelas nossas famílias, pelos lares, pelos cônjuges, pelos pais e filhos, pelos irmãos, pelas pessoas que convivem, Senhor, que coabitam juntas no mesmo refúgio, no mesmo local. Que o Senhor nos dê harmonia, que o Senhor encha o nosso coração com a Tua paz e que nós possamos compartilhar esta paz nos nossos relacionamentos domésticos. Ajuda-nos a praticar a Tua palavra, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Ajuda-nos, Pai, a respeitarmos, a cuidarmos, a protegermos uns aos outros, a sermos também perdoadores, sermos pessoas que usam as palavras e que agem para abençoar, para edificar e encorajar os nossos queridos. E através, Senhor, deste nosso compromisso de viver para o louvor da Tua glória em nossas casas, em nossas famílias, edifica, Senhor, os nossos lares, nos fortalece, dando cada vez mais amor, unidade e paz. Ajuda-nos nesse propósito para a glória do Senhor em nossas vidas. Pedimos, Pai, pelo nosso país e pela situação tão triste, tão difícil que estamos vivendo, Pai, com a pandemia, com a crise política, a crise econômica, a crise social. Senhor, há tantos irmãos e irmãs que estão sofrendo, há tantas pessoas, Senhor, que perderam o trabalho, que perderam a renda, há tantas pessoas vivendo, Senhor, no limite de saber se amanhã terão ou não o que comer. E nós cremos na Tua palavra que o Senhor nos sustenta, que o Senhor tem cuidado de nós e temos experimentado isso, Pai. Mas suplicamos, intervém nesta situação, Senhor. Abençoa o nosso país. Ilumina, Senhor, o coração, as mentes das pessoas que estão em posição de autoridade e usa suas vidas, Pai, soberanamente, para que nós possamos ter dias melhores. E por dias melhores, Pai, nós suplicamos especialmente pelo dia de Cristo, a manifestação do nosso Senhor Jesus, a vinda do Teu reino, porque então sim nós teremos, Pai, a perfeita paz, a perfeita justiça, a harmonia plena no universo, na sociedade. Enquanto aguardamos, Pai, este dia glorioso, ajuda-nos a sermos homens e mulheres comprometidos com Teu reino, mas que lutam pela justiça, que buscam o bem, que servem na sociedade, que são cidadãos dos céus neste mundo e, por isso, agentes do Senhor, embaixadores do Teu reino, promotores da paz, homens e mulheres de verdade, de honestidade, com compromisso e que especialmente, Pai, são instrumentos nas Tuas mãos para abençoar as pessoas que precisam, que necessitam. Ajuda-nos nesse propósito, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Pedimos a Tua bênção pelos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários pregando a Tua palavra. Ministra, Senhor, a cada um, dando sempre o necessário para a vida que agrada ao Senhor, para a vida piedosa. E, Pai, continua fortalecendo, edificando as mentes, os corações dos Teus servos e servas. Alguns estão também sempre enfrentando a tentação do desânimo, estão, Senhor, enfrentando perseguições, estão com dificuldades, Pai, múltiplas no ministério e na vida. Colocamos, Pai, cada um nas Tuas mãos e pedimos, dê força, Senhor. A obra é Tua, o reino é Teu, nós queremos servir nas Tuas mãos.
Usa-nos sempre e abençoa os nossos irmãos queridos. Abençoa-nos também como igreja local, Pai, a sermos homens e mulheres que priorizam o Teu reino, que investem, Pai, na Tua obra, consagrando o nosso melhor, que sempre nos apresentemos diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Pedimos, Pai, a Tua bênção pelas Tuas igrejas, de uma maneira especial pelos irmãos e irmãs que estão enfraquecidos, que estão desanimados, que estão afastados do Senhor, da Tua palavra e também do convívio com o Teu corpo, com o Teu povo. Pai, que Teu Espírito Santo incomode e ministre a cada um e, Senhor, renove a alegria da Tua salvação, da convivência, da comunhão contigo, também com o Teu povo, o Teu corpo vivo que é a Tua igreja. Usa-nos, Pai, para motivar, para encorajar, para abençoar a vida desses irmãos e irmãs. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por podermos colocar diante de Ti nossas necessidades, sabendo que o Senhor nos ama, tem cuidado de nós e certamente tem uma bênção, uma providência, a resposta a todo aquele que clama ao Senhor como estamos fazendo. E por essa convicção e certeza que vem da Tua palavra, nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Estamos em Filipenses e vamos continuar a nossa proposta, o nosso estudo, a série expositiva, hoje fazendo a leitura no capítulo 2, versículos 14 a 16. A palavra do Senhor nos diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Nesta noite, nós vamos falar sobre demonstrando a salvação. E a verdade central da passagem que acabamos de ler, na verdade, o parágrafo em questão vai do versículo 14 até o versículo 18, mas para que nós possamos aproveitar melhor, saborear mais a palavra de Deus, aprender mais do texto sagrado, nós dividimos este parágrafo em duas partes, mas a verdade central destes 3 versículos que acabamos de ler é que pela nossa maneira de agir, pela nossa forma de viver, nós brilhamos por Jesus, nós demonstramos a salvação que Ele nos deu, colocando-a em ação, como nós vimos nas últimas 2 pregações, desenvolvendo, operando a salvação que Deus em Cristo já nos deu. A nossa maneira de agir demonstra a nossa salvação, demonstra que pertencemos a Deus. E isso glorifica ao Senhor porque nós resplandecemos o brilho de Cristo. E afinal, você deve se lembrar de Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, quando Jesus, dizendo aos discípulos, foi bem claro e específico: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para que serve? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para que ela seja colocada debaixo da mesa, mas sim no ponto mais alto, a fim de iluminar toda a casa. Não se esconde uma cidade construída na montanha. Jesus, então, diz que nós devemos resplandecer. O versículo 16 de Mateus 5, assim brilhe, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, ou seja, a nossa maneira de agir, a nossa forma de viver. Então glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos então a missão de viver para a glória de Deus, demonstrando a verdadeira vida, a salvação que Deus nos deu através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Bem, essa salvação
ela é demonstrada, de acordo com o que nós vimos aqui nestes versículos que acabamos de ler, através da conduta, da nossa maneira de agir, da nossa forma de viver nos relacionamentos. Paulo, no versículo 14, fala sobre como os irmãos devem agir uns com os outros, naquilo que nós fazemos, na nossa maneira de nos comportarmos quando estamos lidando com as demais pessoas. E lembrando, no contexto maior, Paulo está falando sobre a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, sobre a vida de obediência. Então, com essa questão da obediência que visa a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, seguindo o exemplo, o modelo de Jesus, tendo a sua mesma atitude, a sua mesma maneira de pensar que visa a ação, a nossa conduta nos relacionamentos deve ser sem queixas ou murmurações e sem discussões. Aqui Paulo chama a atenção para um problema que é recorrente na vida humana, que nós vemos manifestar-se com muita frequência em diversos relacionamentos. As queixas, as reclamações permanentes, as discussões, ou seja, as brigas, os desentendimentos que fazem com que as pessoas se exaltem, se exasperem e aprofundem ainda mais as rugas, os desentendimentos que levam as pessoas a se afastarem, a se separarem mais. Isso é inerente da nossa natureza humana, é inerente da nossa natureza pecaminosa. E Paulo então chama a atenção para a nossa maneira de agir, porque este problema da queixa, da murmuração, ele tem um fundo muito mais sombrio, ele é um problema muito mais grave do que a maior parte de nós está acostumado de reconhecer ou de lidar. A murmuração é uma rebelião intelectual contra Deus. É uma oposição que nós fazemos contra o Senhor e contra a sua obra na nossa mente, no nosso coração. Há muitas pessoas que dizem, olha, eventualmente eu me queixo, eu reclamo sim de muitas coisas, mas eu tenho razão no que eu estou falando. O problema da murmuração, da queixa, não é se você tem ou não razão no que fala, mas é que a partir do momento em que você e eu nos queixamos, temos uma conduta de murmuração, essa nossa insatisfação, no limite último, não é contra o nosso próximo, nem tampouco contra as circunstâncias, é contra Deus, porque Ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus supremo em toda e qualquer situação. Então, quando eu passo a vida em reclamar, em queixar, em murmurar contra tudo e contra todos, não importa se os meus motivos são justificáveis ou não, não importa se eu tenho razão ou não, eu estou pecando contra Deus, tendo uma conduta de rebelião, de rebeldia contra o Senhor. E isso é grave porque a murmuração, os queixumes, esta atitude, esta postura de reclamar em relação a tudo e a todos, ela influencia profundamente o comportamento, a maneira de viver das outras pessoas. Por isso, nós temos que policiar o coração, nós temos que nos consagrar diante do Senhor e fazer o compromisso de viver, seguindo o exemplo, de acordo com o modelo de Jesus, para aprendermos a ter gratidão em todas as circunstâncias, para aprendermos a bendizer, a agradecer, não importam as circunstâncias ou as pessoas ao nosso redor. A murmuração é um problema recorrente nas Escrituras entre o povo de Deus. No Antigo Testamento com Israel e até mesmo no presente, porque quando Paulo chama a atenção dos cristãos de Filipos, é porque certamente esse problema acontecia. Irmãos amados, uma igreja querida, um povo fraterno, mas que certamente tinha problemas, em que muitas pessoas gastavam muito tempo, muitos esforços, queixando-se, murmurando-se. E Paulo então chama a atenção. Tudo que vocês fazem,
deve ser feito sem queixas, sem murmurações, porque, como já mencionei, a murmuração, os queixumes, esta postura de reclamar permanentemente das circunstâncias ou das demais pessoas, no limite último, é um problema de rebelião, de rebeldia contra Deus, que é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Vejamos o problema da murmuração em alguns textos bíblicos, principalmente do povo de Israel, no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 16, versículo 7, traz a seguinte informação: amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Aqui o povo estava reclamando no deserto de fome. E Deus então promete: vai chover pão do céu. Eles querem comer carne. Deus então diz: vocês vão comer carne. O povo estava reclamando contra Moisés, Arão, Miriam, que eram os líderes levantados por Deus. E Moisés então diz: amanhã vocês vão ver a glória do Senhor, porque na verdade vocês não estão reclamando de mim, vocês não estão reclamando contra o meu irmão Arão, vocês estão se rebelando, a queixa de vocês é contra Deus. E esse problema foi tão grave, tão sério na história do povo hebreu, que provocou então uma grave punição do Senhor na vida daqueles que saíram do Egito, que viram os poderosos feitos de Deus, os grandes sinais, as 10 pragas derramadas contra o Egito, mas as quais todo o povo de Israel foi poupado. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, passaram em terra seca e viram Faraó e o seu exército morrerem afogados ali. Eles viram grandes sinais de Deus. Deus estava com eles permanentemente através de uma coluna, uma nuvem que os protegia durante o dia e também de uma coluna de fogo que os protegiam todas as noites. E não obstante, murmuravam e reclamavam contra o Senhor permanentemente. Eles não murmuravam diretamente contra Deus. Eles não diziam: Deus é ruim, Deus é mau, nós não gostamos de Deus, nós não aceitamos o que Deus está fazendo, nós não gostamos da maneira como Deus resolve as coisas, nós nos opomos à maneira como Deus governa o mundo que Ele criou. A murmuração, a queixa, não era assim. Era contra os líderes estabelecidos por Deus. Então veja Números capítulo 14, versículo 22. Depois de eles queixarem, murmurarem contra Deus e se revoltarem contra Moisés, Arão, contra Josué e Calebe, depois que Moisés enviou os espiões a Canaã, 12 homens voltaram com um relatório, apenas Josué e Calebe foram fiéis a Deus e permaneceram firmes e desafiaram o povo a obedecerem à ordem de Deus de entrarem em Canaã, porque Deus que os havia protegido e também direcionado, tirando-os da escravidão, conduzindo-os até aquele deserto, onde eles já estavam há cerca de 2 anos. Estes homens manteram-se firmes, mas os outros 10 espiões infamaram a terra e desmotivaram o coração do povo. Então todos começaram a reclamar, eles queriam até mesmo voltar para o Egito. Olha o que diz a palavra do Senhor: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Desde a saída do Egito, o povo revoltou-se contra Deus através das queixas e murmurações por 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olhe comigo o versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores.
Quer dizer, o povo de Israel aprendeu a viver em queixa, em murmuração permanente. E, irmãos, este não é um privilégio, este não é um problema localizado apenas no antigo Israel. Esse é um problema da natureza humana, do coração humano que é depravado, que é vendido no pecado, que nasce corrompido. Por isso, Paulo está desafiando os irmãos e irmãs de Filipos e a nós a termos uma maneira de agir que demonstra a nova condição que nós temos, a nova vida em Cristo Jesus, que nos leva a ter gratidão, que nos leva a bendizer, a abençoar e não murmurar, não reclamar. E como exemplo de que é possível vencer a queixa, vencer a murmuração, mesmo em circunstâncias adversas, em Números mesmos, capítulos 13 e 14, nós temos o exemplo de Josué e Calebe, que mesmo quando todos estavam se queixando, mesmo quando todos estavam murmurando, mesmo quando todos se colocaram contrários a Deus, eles permaneceram fiéis, eles tomaram a atitude, eles fizeram a decisão de obedecer ao Senhor, de colocar, a sua fé em Cristo Jesus. Claro, Cristo representado ali, numa pré-figuração, pelas manifestações sobrenaturais de Deus. Eles obedeceram à palavra do Senhor, eles confiaram na promessa de Deus. E neste caso, meu irmão, minha irmã, você e eu podemos até viver no meio de pessoas que se queixam permanentemente e, portanto, se rebelam contra Deus, têm uma conduta de afronta permanente ao Senhor, porque como nós já vimos aqui no exemplo do povo de Israel, quando nós murmuramos contra as circunstâncias ou contra as pessoas, quando nós reclamamos de tudo e de todos ao nosso redor, no limite último, nós estamos nos rebelando contra Deus. Não há meio termo aqui. Você não pode dizer, não, contra Deus eu não tenho nada, eu só tenho contra as circunstâncias ou contra essas pessoas que estão me cercando. Negativo. A murmuração, a postura de queixa permanente é uma afronta contra Deus. Nós estamos, através disso, fazendo com que o nome do Senhor seja desonrado. O próprio Deus disse, esses homens e mulheres que saíram do Egito, eles me puseram à prova, eles me tentaram. Eles estão me afrontando, eles estão permanentemente lutando contra mim. Eles estão o tempo inteiro desconfiando da minha providência. Eles estão questionando permanentemente a minha soberania. O murmurador, o queixoso, ele está permanentemente dizendo: Deus não governa direito. As circunstâncias em que Deus me colocou para viver, elas são horríveis, eu não mereço isso. Eu sou melhor que Deus, eu tenho uma opinião, eu tenho uma postura melhor que a dele, e o que eu quero é que deve prevalecer, porque Deus não entende. Deus não percebe, Deus não sabe agir direito. As escolhas, os decretos, os atos de Deus não são bons o suficientes para mim. É isso que o murmurador está fazendo. Então Paulo, falando especificamente aos cristãos de Corinto, ele vai resgatar este exemplo do povo de Israel para chamar também a atenção daquela igreja, daquela outra comunidade local, bem como a nós, da postura em relação à murmuração. 1 Coríntios 10:10, o apóstolo disse: e não se queixem, ou seja, não murmurem, como alguns deles se queixaram. E aqui no capítulo 10, a partir do versículo 1, Paulo está tratando dos exemplos da história de Israel que servem de alerta para a nossa conduta, para a nossa maneira de agir ser diferente. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Através, então, meu irmão, minha irmã, da conduta nos relacionamentos, de fazermos todas as coisas, de agirmos em toda e qualquer situação, com toda e qualquer pessoa, sem queixas nem discussões, nós demonstramos a salvação. E pela nossa maneira de agir, brilhamos por Jesus.
Também nós somos desafiados a demonstrar a salvação com o objetivo de glorificar a Deus. É o que Paulo vai dizer no versículo 15. Para que todos nós, todos os irmãos de Filipos, e você e eu também, nos tornemos puros e irrepreensíveis. O puro aqui é o limpo, aquele que está com o coração, com a mente livre de contaminação, livre do pecado. Lembra que eu falei que a murmuração é um pecado contra Deus no limite último? Aquele que se queixa o tempo todo. E lembra daquela hiena, o Hard, do desenho? Quem é da minha época sabe, né? Aquela que reclamava, céus, a vida, a tristeza, o azar. Tem gente que vive assim permanentemente. Há pessoas que quando o dia está ensolarado, quando alguém fala assim, que lindo dia, a pessoa diz, está muito calor, eu não aguento sair, eu vou me queimar, isso vai me fazer mal. Se está frio, se está chovendo, alguém vai dizer, glórias ao Senhor, que a terra está sendo irrigada, que nós estamos tendo aqui um refrigério. E o murmurador, o queixoso, ele sempre vai se revoltar contra Deus. Em relação às outras pessoas, de igual modo. Eu gosto sempre de lembrar, eu já preguei algumas vezes em Josué capítulo 14, quando Caleb, aos 85 anos, enquanto Josué estava fazendo a repartição das terras conquistadas, ele comparece com a sua tribo para então requerer o cumprimento da promessa do Senhor, porque naquele episódio em Números 13 e 14, que o povo murmurou, que o povo se queixou contra Deus pela 10ª vez, Deus fez uma promessa de que nenhum daqueles que saíram do Egito, maiores de 20 anos, entrariam na terra de Canaã. Mas Josué e Caleb sim. E Deus prometeu que o lugar que eles espionaram, que a terra onde eles colocaram o seu próprio pé, seriam deles e de suas famílias. Então em Josué 14, nós temos o encontro destes dois homens, 45 anos depois desse fato. E Caleb vai dizer assim, você se lembra do que Deus prometeu através de Moisés, o seu servo, do que ele falou a teu respeito e a meu respeito. E é um testemunho lindo, maravilhoso, mas Caleb vai dizer assim, meus irmãos se revoltaram contra Deus, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Nota, ele não chama aquela geração toda, aqueles homens e mulheres de ímpios, de pecadores. E presta atenção, ele passou 40 anos no deserto por causa dos pecados daqueles homens. Ele teve que suportar as consequências da desobediência e aguardar a punição de Deus sobre todos, até que todos morressem no deserto, para que ele, Caleb, recebesse então a promessa, para que ele entrasse na terra que Deus prometeu. Mas ele não olha para aqueles irmãos dele, para o restante do povo, com mágoa, com ira. Ele não se refere a eles com desdém, ele não os desqualifica, ele os chama de meus irmãos. E meu irmão, minha irmã, isso dá uma demonstração de um coração puro, ou seja, de uma mente, de uma alma que está livre do pecado, de se rebelar contra Deus, de questionar a providência e a soberania de Deus através das circunstâncias ou das outras pessoas. Porque é isso que o murmurador faz. Ele, no limite último, está dizendo, Deus, o Senhor governa de modo errado. Deus, as tuas decisões não são sábias. Deus, as circunstâncias que o Senhor preparou para eu viver são horríveis. Deus, as pessoas que o Senhor colocou para estar ao meu redor, para que eu convivesse, são as piores pessoas. O Senhor não julga direito, o Senhor não governa direito, o Senhor não faz as coisas bem feitas. É isso que o murmurador está fazendo. Então, quando nós demonstramos a nossa salvação com o objetivo de glorificar a Deus, nós nos tornamos puros, ou seja, não é uma postura de mera resignação, uma postura de dizer,
tá bom, eu serei um conformista absoluto, eu não vou lutar por uma vida melhor, eu não vou tentar mudar as circunstâncias ao meu redor, eu vou aceitar como um fatalismo, como um determinista tudo o que acontece. Não, mas é ter o coração livre, o coração puro diante de Deus. E por isso, ter uma atitude de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor permanentemente, porque é esta postura de gratidão, é esta postura de satisfação, é esta postura de confiança em Deus que nos leva a sermos agentes de transformação, que proporciona a nós, pelo poder do Senhor nas nossas vidas, as possibilidades de mudarmos também as circunstâncias ao nosso redor. E essa conduta, essa maneira de agir nos relacionamentos, sem queixas, sem murmurações e sem discussões, sem atritos, sem embates permanentes com as demais pessoas, pelas nossas preferências, pelos nossos caprichos, faz com que nós sejamos, além de puros, ou seja, de uma consciência limpa, de uma mente livre de pecar contra a soberania e contra a providência de Deus, faz com que sejamos também irrepreensíveis, ou seja, pessoas em que não se pode apontar erros. E afinal de contas, meu irmão, minha irmã, você já conhece dois textos bíblicos que eu vou ler, faço questão de mencionar, que é o chamado, o desafio de Deus para as nossas vidas. Nós devemos ser puros e irrepreensíveis para a glória do nosso Deus. Veja comigo, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 48. Qual é o nosso alvo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeição aqui é maturidade, é crescimento, é desenvolvimento. Jesus está dizendo, como cidadãos do reino, nós devemos ser maduros, nós devemos ser adultos, nós devemos ser desenvolvidos. Esse é o sentido aqui de perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Efésios capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando nós vivemos para a glória do nosso Deus e através da nossa maneira de agir, da nossa conduta nos relacionamentos, nós abrimos mão, nós nos eximimos de murmurar, de viver nos queixando e de viver em disputas, em brigas, em discussões humanas com as demais pessoas. O texto sagrado diz que nós alcançamos o objetivo de glorificar a Deus com uma mente pura, com um coração limpo e também com uma conduta irrepreensível, com uma maneira de agir que as pessoas não vão poder apontar e dizer, ele erra, ele está andando contra a fé que ele professa, ele está agindo de maneira diferente daquilo que ele afirma acreditar. O texto bíblico ainda prossegue. E nós nos tornamos filhos de Deus inculpáveis, ou seja, que ninguém pode colocar alguma penalidade, que ninguém pode imputar erro, seja por dolo ou por culpa, porque nós estamos agindo com o objetivo de glorificar a Deus, demonstrando a nossa salvação. Veja o que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 19. Lembra o contexto maior aqui? Ameaça interna de divisões, de facções. Então Paulo está dizendo, sejam unidos, tenham a mesma maneira de pensar, a mesma forma de agir, a vida centrada no Evangelho, em Jesus, para a glória de Deus, sigam o exemplo de Jesus, sejam obedientes. Com isso em mente, Romanos capítulo 16, versículo 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre.
mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. O inculpável é aquele que obedece. E como obedece ao Senhor é conduzido pelo próprio Deus. E como nós vimos ontem, é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade em nossas vidas. Aquele que obedece é conduzido pelo Senhor para ser sábio em relação ao que é bom e não ter malícia, ou seja, ser inculpável, não se entregar ao mal, não praticar aquilo que é reprovável. Quando nós demonstramos a nossa salvação com o objetivo de glorificar a Deus, nós nos tornamos estes filhos inculpáveis do Senhor. Bem, o texto bíblico prossegue dizendo que nós estamos agindo, vivendo no meio de uma geração corrompida. Os cristãos de Filipos, eles tinham que viver, que agir sem queixas nem discussões no meio de pessoas que eram corruptas, que eram depravadas, que agiam com murmuração, que se queixavam de tudo, de todos, que reclamavam do tempo, das circunstâncias das demais pessoas, que discutiam, brigavam, guerreavam por tudo e por nada. Ao mesmo tempo, os cristãos de Filipos estavam vivendo no meio de uma geração, de um povo assim. E meu irmão, minha irmã, as circunstâncias não mudaram muito. O coração humano continua sendo pecaminoso. A nossa inclinação normal, natural, continua sendo voltada para o mal. Paulo então diz, mesmo no meio de uma geração corrompida, vocês têm que serem puros e irrepreensíveis. Vocês têm que ser filhos de Deus inculpáveis. Provavelmente, Paulo tomou emprestado o que Moisés afirmou a respeito do povo de Israel lá no deserto. Veja comigo Deuteronômio capítulo 32, versículo 5. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, com Deus, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. Paulo usa as mesmas palavras. Vocês têm que viver de uma maneira pura e irrepreensível, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Significa andar e viver neste mundo sem pertencer a este mundo. E foi exatamente esta obra que Cristo fez em nós. Ele, quando orou pelos seus discípulos ao Pai, na oração sacerdotal, Evangelho de João capítulo 17, versículo 5, rogou a Deus, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, dessa corrupção generalizada, dessa depravação total na qual o mundo, sem Deus, sem luz, sem salvação, está vivendo. É no meio de uma geração de pessoas assim que nós temos que ser puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. E isso é possível, como foi com Moisés, Arão, Josué, Caleb, como foi com o apóstolo Paulo, os irmãos de Filipos, e permanece sendo até hoje. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em pessoas que guerreiam contra si mesmas, contra Deus, contra o próximo permanentemente. Vivemos em meio a pessoas que reclamam, que murmuram, que disputam, que discutem, que brigam o tempo todo. E no meio de uma geração corrompida, depravada, nós devemos ser puros e irrepreensíveis, porque Jesus é a nossa vida. Nós devemos ser filhos de Deus inculpáveis, demonstrando a salvação que Ele nos deu. É pela nossa maneira de agir que nós evidenciamos esta salvação. O apóstolo então afirma no final do versículo 15, vocês então, como estes filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e depravada, brilham como estrelas no universo.
Esse brilho não é nosso, é reflexo da glória de Deus em nossas vidas. Nós brilhamos, nós resplandecemos, não porque nós temos glória em nós mesmos, mas porque a glória de Jesus Cristo está em nossas vidas. Pela salvação que Ele nos deu, nós podemos demonstrar pela nossa maneira de agir o que é uma vida que glorifica ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então Paulo vai dizer, na nossa conduta, na nossa maneira de agir, no nosso modo de viver, nós vamos resplandecer, nós vamos brilhar neste mundo. E meu irmão, minha irmã, isso é tão precioso. Já mencionei Mateus capítulo 5, versículo 16, ordem de Jesus, assim brilhe, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Finalmente, nós demonstramos a salvação através da fidelidade nas Escrituras. Versículo 16, Paulo vai dizer, retendo firmemente a palavra da vida. Essa palavra da vida é o Evangelho, é o próprio Jesus. Você já ouviu diversas vezes por aqui o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, a palavra se tornou humana e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1 e 14. Quando nós retemos firmemente a palavra da vida, significa que nós praticamos as Escrituras, que nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus através da nossa ação, através do nosso modo de agir, na nossa maneira de viver. É isso que faz com que nós resplandeçamos, isso que nos faz brilhar como estrelas no universo, nesse mundo que está em trevas. O compromisso de viver a palavra de Deus, de nos apegarmos com firmeza às Escrituras Sagradas. Paulo, ele enfatiza isso em todas as suas cartas. Eu vou ler um único versículo para corroborar, para fortalecer essa verdade nesta noite ao teu e ao meu coração. Colossenses 3,16, texto paulino. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Quanto mais da palavra de Deus nós tivermos na nossa mente, no nosso coração, quanto mais ricamente esta palavra habitar dentro de nós, e nós falarmos esta palavra no ensino, no aconselhamento, nós cantarmos esta palavra, mais gratos nós seremos e, portanto, mais distantes da vida de murmuração, de queixa, de reclamação, das discussões, das brigas, das disputas. Para que isso seja evidente em nossas vidas, para que isso seja uma realidade em nós, temos que reter firmemente a palavra da vida. Temos que nos manter fiéis às Escrituras Sagradas. E as Escrituras são o poder de Deus para as nossas vidas. Você se lembra de Hebreus 4,12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando nós retemos, ou seja, guardamos, quando nós temos o compromisso de fidelidade nas Escrituras, meu irmão, minha irmã, através desta fidelidade, nós demonstramos a nossa salvação. E aqui também é importante lembrar do Salmo 119, versículo 11, tão conhecido, mas tão importante de colocar em prática. Escondi a tua palavra no meu coração
para eu não pecar contra ti. E finalmente, através da fidelidade nas Escrituras, nós teremos satisfação, prazer no dia de Cristo. É como Paulo finaliza este versículo 16 de Filipenses 2, para que, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Quando nós temos fidelidade nas Escrituras, retemos com firmeza a palavra da vida, o Evangelho que chegou a nós, ele é eficaz, ele produz os resultados de transformar as nossas vidas e de servirmos então para a glória de Deus, de vivermos em perfeita harmonia com o nosso Criador e também uns com os outros. Paulo então está dizendo aos irmãos de Filipos que no dia de Cristo, no dia em que todos vamos comparecer diante do Senhor e teremos que prestar contas de nossas obras, ele disse especificamente aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 10, que todos deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nesse dia em que nós vamos prestar contas de nossas vidas diante de Cristo, quando os discípulos retêm com firmeza a palavra da vida, são filhos, tornam-se puros, irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus que no meio de uma geração corrupta, depravada, brilham, porque vivem a palavra, porque tem a palavra no coração, na mente, nos lábios, como vimos em Colossenses 3,16, essa palavra que é o poder de Deus. E, portanto, renunciamos à maldade, à rebelião contra Deus, manifesta através da murmuração, da queixa, das discussões, das brigas com o próximo. No dia de Cristo, os que nos pregaram o Evangelho vão ter orgulho. O orgulho aqui não é a jactância, não é a prepotência, mas sim aquela alegria, a satisfação do trabalho bem feito, da obra que foi eficiente. Paulo está dizendo, eu vou ter orgulho no sentido de eu vou ter prazer, eu vou me alegrar em vocês, eu vou ter exultação da parte do Senhor. Então, no dia de Cristo, eu vou ter a convicção, disse Paulo, de que não trabalhei e não me esforcei inutilmente, de que a vida de vocês demonstra a salvação, porque pela maneira de agir, vocês estão brilhando por Jesus. Porque pela obediência, vocês estão seguindo o exemplo de Cristo. E na conduta de vocês, nos relacionamentos, vocês não murmuram, não se queixam. Ao contrário, têm o coração grato, têm ação de graças, têm louvor. Vocês glorificam a Deus e têm o objetivo, então, da pureza, da irrepreensibilidade. São filhos de Deus inculpáveis. Vocês brilham como estrelas. Por quê? Porque estão fiéis às Escrituras, porque a retêm, porque mantêm no coração a palavra da vida. E isso então traz alegria, traz satisfação, traz prazer. Meu irmão, minha irmã, este é também o meu e o teu desafio. Demonstrar a salvação pela nossa maneira de agir. Temos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, mesmo vivendo numa geração corrompida e depravada, nós podemos e devemos brilhar, resplandecer a glória do nosso Senhor Jesus. Através da fidelidade nas Escrituras, retendo firmemente a palavra da vida. E no dia de Cristo, no dia da prestação de contas, sermos achados então fiéis por Ele. Vamos orar? Nosso Deus querido e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz,
E pedimos, Pai, a Tua bênção para que possamos viver demonstrando a salvação do Senhor, através de relacionamentos, de uma maneira de viver, uma forma de agir, Pai, que revela os valores do Teu Evangelho, para que nós possamos brilhar por Jesus. Pai, tem misericórdia e ajuda-nos, Pai, a vencer o espírito queixoso, a mente, o coração voltado para a reclamação, para a murmuração permanente. Ajuda-nos, Pai, a vencer a nossa carnalidade, a nossa inclinação de pecar por disputas, por discussões nos relacionamentos. Pai, tem misericórdia para que através dos nossos relacionamentos, da nossa maneira de agir, nós possamos ter o objetivo, Pai, de glorificar ao Senhor, tornando-nos então, pelo Teu poder, pela Tua ação em nossas vidas, puros, ou seja, sem esta postura de rebeldia contra o Senhor, de murmuradores, de queixosos, também irrepreensíveis diante das outras pessoas, filhos do Senhor inculpáveis, ou seja, que ninguém pode apontar defeito ou imputar culpa, mas que sejamos, Pai, como estrelas que brilham, homens e mulheres que refletem a glória do Senhor Jesus, mesmo em meio a uma geração corrompida, depravada como a que nós vivemos, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis à Tua palavra, a retermos, Pai, em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lábios a palavra do Senhor, para que no dia de Cristo, então, todo o trabalho, Pai, seja recompensado, porque não é vão, não é inútil, não é, Senhor, de maneira alguma desperdício de tempo pregar a Tua palavra, viver a Tua palavra, praticar a Tua palavra e ensinar a Tua palavra, desafiando outras pessoas a seguirem os passos de Jesus. Cumpre isso em nossas vidas. Recebe o nosso louvor, adoração e gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos então nessa noite. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, amanhã, às 8 horas da noite, estaremos aqui mais uma vez. Fica na paz, Deus te abençoe. Até lá.